Olá, vamos então agora fazer uma contextualização de tudo isso que a gente discutiu sobre antibióticos, sobre resistência. Então, só para a gente lembrar, em 1928, Alexander Fleming descobriu a penicilina, mas ele abandonou os trabalhos, ele não conseguia produzir em grande escala. Por conta da Segunda Guerra, em 1940, Florey e Chain conseguiram obter a penicilina em maior escala, produzir a penicilina de forma mais eficiente, tanto que começaram a fazer testes clínicos e distribuir a penicilina depois para os soldados aliados. Esse trabalho foi tão importante que em 1945, Fleming, Florey e Chain ganharam o Nobel de Medicina. E essa descoberta abriu as portas para novas buscas. Se vocês olharem aqui nesse gráfico, vejam como a partir da década de 50 até 60, a gente tem a descoberta ou a síntese de uma série de compostos com atividades antimicrobianas. Então, vejam, na década de 30 já havia a síntese de algumas sulfas, mas a partir da descoberta de beta-lactâmicos da penicilina, a gente começou a ter uma explosão de busca de novos compostos, lançamento de novos compostos, novas classes de drogas antibacterianas. Só que percebam como a partir da década de 70 a gente não tem mais praticamente nada sendo lançado, e não quer dizer que as pessoas não estavam buscando, estavam sim, mas infelizmente não havia mais o interesse em se procurar, em se lançar novas drogas, porque é um procedimento muito caro. Então, somente nos anos 2000 é que a gente começa a ver novas classes sendo lançadas. E isso trouxe consequências muito graves, porque nessa época, até os anos 70, achava-se que então tá, a gente agora então já consegue controlar as infecções bacterianas, a gente não vai ter mais problema, olhem quantos antibióticos a gente tem. Só que o que aconteceu nos anos 70, 80? Nós tivemos a emergência e a reemergência de várias doenças infecciosas, seja por conta da liberação do comportamento das pessoas, foi na década de 60, 70, foi quando nós tivemos a liberação sexual, foi quando a gente começou a ter de novo muitos casos de sífilis. Nos anos 80 foi quando a gente descobriu a AIDS. Nessa mesma época nós tivemos também um uso mais disseminado de drogas injetáveis, o que possibilitava o compartilhamento de seringas e a transmissão de micro-organismos patogênicos. Da mesma forma, com uma melhoria da economia mundial, com a capacidade de muitas pessoas viajarem, fazerem viagens aéreas, o que aconteceu? A gente tinha dispersão dos micro-organismos nos vários continentes. Isso basta vocês verem filmes, tem uma série de filmes muito interessantes que mostram isso, a disseminação de micro-organismos, por exemplo, aquele filme Contágio, tem aquele filme Epidemia. O que mais a gente teve? Redes de fast food, ou seja, o alimento processado de uma maneira mais rápida, em grande escala. Foi numa rede de fast food que houve um caso de uma coli, Escherichia coli enterohemorrágica, que promoveu a morte do dono de uma rede de fast food. A gente teve o ser humano começando, por um lado, buscar mais contato com a natureza, por outro lado, o ser humano invadindo as áreas mais silvestres, possibilitou o contato da gente com novos micro-organismos. A gente começou a ter pobreza em vários continentes, de novo, e isso possibilitava várias doenças como a cólera. E o problema que eu acho muito, muito importante foi antibióticos eram usados como se fossem balas. Se vocês lembrarem, na minha primeira aula de antibióticos, eu falo isso, as balas mágicas do Paul Ehrlich. Os antibióticos começaram a ser prescritos como se fossem bala. E o que acontece? A gente não conhecia essa propriedade dos micro-organismos viverem em biofilmes e realizarem quorum sensing. Então, com isso, só com essa descoberta é que a gente começou a ver com outros olhos as doenças infecciosas. Então, o que aconteceu? A gente viu que, por exemplo, a resistência aos antimicrobianos era aumentada, eu já mostrei isso em uma aula, a resistência de organismos em biofilmes era muito mais exacerbada do que se eles estavam em vida planctônica. Então, aqui eu tenho uma tabela onde eu mostro a concentração mínima bactericida ou mínima inibitória, o MIC ou MBC,
de diferentes antibióticos para diferentes micro-organismos, comparando aqui no estado planctônico e aqui quando a célula está em biofilme, a gente percebe que a gente tem um aumento enorme da resistência. E o que acontece? A gente tem, como eu mostrei para vocês na primeira aula de resistência, a resistência é conhecida há muito tempo. Vejam, esse gráfico é extremamente interessante, porque na parte superior a gente vê o lançamento do antibiótico e na parte inferior a detecção de resistência. E percebam, sulfonamidas, aqui a faixa de ano em que elas foram descobertas, e aqui a gente já tinha resistência à penicilina, tá? Olhem, aqui a streptomicina. Então, o que acontece? A gente percebe meticilina perto da década de 60 e já tinha resistentes. O que aconteceu? A vancomicina, que é uma droga que até hoje é utilizada com muito rigor, porque a gente usa vancomicina para quando a gente tem amostras de infecções por Staphylococcus aureus, meticilina resistentes, lembram? Os MRSA. Então, a vancomicina é bem menos usada. Então, olhem como demorou mais para ter. Mas o que acontece? Drogas bem modernas, já rapidamente a gente detecta a resistência. Então, isso é muito problemático. E é exatamente a década onde se parou de buscar novas classes, de se lançar novas classes de antibióticos. Então, assim, a gente tem um intervalo enorme aqui. Isso é muito ruim. Eu mostrei para vocês o problema da resistência. A partir de 2011, isso começou a se tornar um problema que está na moda até hoje. E muitas vezes por falta de orientações melhores. Vejam só nesse gráfico. A gente tem aqui um gráfico mostrando, isso é do CDC, essa imagem, em relação às prescrições por ano nos Estados Unidos, as diferentes doenças, e a gente vê a quantidade de prescrições desnecessárias. Então, vejam, para infecções de ouvido, para resfriado, para que você passar antibiótico para resfriado, se é uma doença viral? Vejam a quantidade de prescrições equivocadas. Isso é um problema. Você está impondo condições de pressão seletiva, onde você está selecionando cada vez mais os organismos resistentes. Como eu disse para vocês na aula de resistência, esse grupo ESCAPE vem trazendo grande preocupação a todo mundo. E são, a princípio, gêneros que nem sempre estavam associados a infecções graves. Tirando Staphylococcus, Pseudomonas, eventualmente Enterococcus, Klebsiella, tudo bem, podia causar doença, mas não eram quadros tão corriqueiros e com gravidade. Enterobacter, a mesma coisa. Elas podiam causar, já claro, casos graves, mas não com essa frequência. E vejam isso aqui. Atualmente, a gente tem uma categoria de superbactérias com várias prioridades. E olhem só quem está na prioridade 1, considerada crítica. Acinetobacter, que antes não era, Pseudomonas, tudo bem, e a família Enterobacteriaceae, não é dizer, é um gênero, não, são vários gêneros em uma única família. E o porquê? Porque são resistentes, esses três são gram-negativos, resistentes a carbapenêmicos, que é uma das poucas alternativas que se tem. Quando você tem organismos resistentes a carbapenêmicos, o que você faz? Você tem que botar como alternativa, você dá normalmente um polimixina ou algum antibiótico dessa classe, que são antibióticos que interagem e que afetam a estrutura da membrana citoplasmática. Então, vejam, são antibióticos com menor toxicidade seletiva. São antibióticos que trazem mais dano ao hospedeiro. E o que acontece? A gente já tem organismos resistentes à colistina, que é o nome desse antibiótico, que é da classe das polimixinas. Então, assim, você faz o quê? A gente está ficando sem alternativas, então são organismos que cada vez estão se tornando mais perigosos. Olhem parte do grupo ESCAPE aqui de prioridade alta, Enterococcus, que são bactérias que, como o nome diz, podem ser encontradas no trato intestinal, Staphylococcus aureus, que é resistente à meticilina, ou seja, MRSA, resistente à vancomicina, VARSA. A gente tem Helicobacter pylori, aquela bactéria que causa úlcera com resistência ao antibiótico de escolha, Campylobacter, que pode dar uma doença, um problema de gastroenterite. Então, assim, a gente tem aqui
Gonorreia, Neisseria gonorreia sendo considerada uma superbactéria, sendo que na década de 80 você não tinha nem 10% das linhagens resistentes. Então agora aqui a gente está se vendo sem alternativas e assim continua a lista. Então isso ou se toma uma atitude muito rápido ou realmente nós vamos chegar na era pós-antibiótico, que é a era sem alternativas. Isso aqui é um filme, é uma filmagem extremamente interessante, onde os pesquisadores fizeram o quê? Eles mostram a evolução da resistência. Claro, isso é um experimento in vitro, isso não é dentro de um ser humano, não é um modelo animal, então é evidente que não vai ser exatamente assim, a gente não pode transpor os resultados para o que seria um ser humano ou um outro animal de interesse. Mas o que foi feito aqui? Os pesquisadores pegaram uma bandeja de 1,20 m por 60 e 11 milímetros de altura, eles colocaram agar misturado com tinta nanquim, um meio de cultura com tinta nanquim para ficar escuro, colocaram uma camada superior de agar aqui, onde eles colocaram antibiótico, só que eles colocaram um gradiente de concentração. Então aqui é o MIC, as unidades de concentração mínima inibitória, no caso do trimetoprima, né? Então aqui sem o antibiótico, aqui 3 vezes o MIC, 30 vezes 303 mil vezes o MIC, a concentração mínima inibitória. E eles vão fazer isso para uma quinolona e para o trimetoprim, que é um antibiótico muito usado em infecção urinária. E olhem o que vai acontecer com essa filmagem. Opa, desculpem. Aqui eles vão perceber que ao longo do tempo vai haver o desenvolvimento das células. Um momento só, porque eu preciso ativar o filme agora. Desculpem a demora. Então vejam, isso foi filmado, tá? Isso foi filmado por acho que em torno de 15 dias, e o que a gente está vendo de branco é o crescimento de células. Então lembrem-se, as duas pontas são 0 MIC, agora 3 vezes o MIC, 30 vezes o MIC. Aqui desse lado a gente já tem resistente, aqui está surgindo resistentes com 30 vezes o MIC. Aqui, 300 vezes o MIC. Então eu tenho uma concentração 300 vezes maior que a concentração mínima inibitória. E, finalmente, 3.000 vezes o MIC. Então, isso é uma loucura, porque, se eu não me engano, foi filmado em torno de 15 dias. 15 ou 16 dias. Aqui a gente mostra aqui o tempo. Olha aqui, em termos de horas, 264 horas. Então, foi em torno de 12 dias. Ok? E, nesse trabalho, eles fizeram o que? Eles coletaram as bactérias. Cada um desses pontos significa uma coleta que eles fizeram para estudar a mutação e perceberam as semelhanças nas mutações que os organismos tinham. Então, isso é uma loucura, gente. Isso é insano, porque você tem em 15 dias, você tem uma população que era sensível, e em 15 dias você tem uma população que ela é resistente a 3.000 vezes o MIC. E por essas e por outras é que a Organização Mundial de Saúde estima que, se nada for feito, por volta de 2050, nós vamos ter a morte de um indivíduo a cada 3 segundos por conta de doenças infecciosas. Olhem essa imagem, isso aqui é um antibiograma. Lembra que eu mostrei na aula como fazer um antibiograma? Pois provavelmente isso aqui é uma linhagem mais antiga e agora um isolado mais recente, com os mesmos discos. E lembrem-se, a presença de halo indica uma inibição, mas a gente não sabe dizer se o organismo é resistente ou sensível. Tem que consultar a tabela. Mas é evidente, quando eu comparo essas duas placas, é evidente que eu tenho um organismo muito mais resistente aqui. Por quê? Porque eu praticamente não tenho a formação de halo de inibição. Aí vocês vão falar, poxa, Cíntia, mas então o que a gente faz? Como resolver isso? Tem muita gente trabalhando nisso, mas a gente ainda precisa melhorar. Então, como eu já disse em outras aulas, você tem, por exemplo, a inibição da formação de biofilmes, a inibição da manutenção de biofilmes, inibição de quorum sensing, eu não coloquei aqui, mas inibição de processos de transferência de DNA,
A gente tem uma série de peptídeos naturalmente secretados por vários organismos que vêm sendo testados. Como eu disse para vocês, a teixobactina, por exemplo, foi um antibiótico descoberto numa prospecção feita com organismos de solo, tá? Eles pegaram organismos de solo, colocaram as amostras como se fosse numa placa, onde se fez o cultivo em micropoços. Por cima se colocou um filme impregnado com Staphylococcus aureus. Depois eles verificaram aonde não havia, onde o Staphylococcus aureus tinha sido eliminado. A partir disso, eles isolaram o organismo e caracterizaram esse antibiótico. E vejam como ele é interessante. Isso é um artigo já de 2015, comparando-se o efeito da teixobactina com vancomicina para Staphylococcus aureus. E olhem só o que acontece. Aqui eles estão vendo a porcentagem de bactérias sobreviventes com a concentração aqui de vancomicina. Então a gente vê que com 5 miligramas por quilo do animal, isso foi modelo animal, então se aplicava 5 miligramas de vancomicina por quilo do animal, você tinha a porcentagem de sobrevivência, tá, das células. Então, peraí, só um minuto, deixa eu só me corrigir aqui, desculpem. Não, isso aqui não é a porcentagem de sobrevivência, não, é a porcentagem de sobrevivência do modelo animal, tá? Desculpem, eu achei que era do micro-organismo, que a gente tem como fazer a contagem. Então, repetindo, isso aqui, então, era a porcentagem de animais infectados que sobreviviam a um modelo de infecção. Então, com vancomicina, com 0,5 miligramas de vancomicina por quilo do animal, você tinha a morte de praticamente 80% dos animais, enquanto que com 5 miligramas por quilo, 100% dos animais infectados sobreviveram. Aqui é a mesma coisa com a teixobactina, só que percebam, olhem como concentrações bem baixas de teixobactina são suficientes para eliminar os micro-organismos, porque a gente vê aqui, olha, que com 0,25 miligramas por quilo, você já tinha uma taxa de sobrevivência de mais de 60% dos animais. Então, isso é um resultado muito interessante, especialmente porque no caso de aureus, a vancomicina é um dos poucos antibióticos que ainda servem, principalmente se for uma linhagem marsa. Uma outra alternativa que tem sido proposta, mas essa ainda está em fase muito experimental, é usando nanotecnologia. Foi sintetizado uma série de nanopartículas revestidas ou formadas por cadeias de lisina e valina. Podia ser 16 ou 32. Então, aqui está se mostrando uma nanopartícula a qual foi adicionado esse polímero. Na verdade, uma repetição de valina e lisina. Isso eles dão o nome de SNAP a esse tipo de estrutura, esse tipo de composto sintetizado. SNAP nada mais é do que a sigla Structurally Nanoengineered Antimicrobial Peptide Polymers, tá? Então, isso são polímeros antimicrobianos, polímeros peptídicos antimicrobianos que foram nanoengenheirados. O que eles viram? Eles viram que esses polímeros, eles são capazes de interagir, seja LPS, vocês lembram LPS, gram-negativos, ou com a membrana citoplasmática. Então, eles interagem com a membrana citoplasmática, promovendo muitas vezes a formação de poros, ou eles interagem com a superfície da célula, desestruturando. E, aparentemente, são muito eficientes para matar as células. Então, aqui nós temos uma microscopia de fluorescência mostrando uma bactéria e, após o tratamento com o SNAP, como o SNAP gruda nessa célula e vai acabar matando. Qual é o problema desse tipo de composto? É que a toxicidade seletiva é um pouco estranha, não a toxicidade seletiva, a seletividade dele, porque a princípio ele vai reconhecer qualquer gram-negativo. Então isso pode ser perigoso no caso de desequilibrar a micro, tá? Isso ainda está em fase de estudo, provavelmente eles vão acoplar a esse tipo de partícula algum outro composto que direcione para determinadas espécies, eu imagino. Aqui mostra também a eficiência, tá? Agora aqui no caso é o contrário, eles estão agora contando quantas bactérias, qual a quantidade de colônia de bactéria que eles recuperam de Acinetobacter. Aqui então
a recuperação de bactérias usando só a bactéria. Então, vejam, eles inoculam a bactéria no animal, depois de um tempo, 24 horas, eles matam o animal e vão verificar. Então, vejam, aqui só a Acinetobacter, aqui o Acinetobacter com o imipenem, tá? Então, você infecta o animal com Acinetobacter, dá o imipenem, que é uma droga de escolha contra a Acinetobacter, e depois de 24 horas, então, se contou quanto ainda tinha de Acinetobacter. Então, é o log de unidades formadoras de colônia. Se vocês lembrarem, na aula de crescimento, eu comentei sobre UFCs, tá? Ou CFU em inglês. Então, aqui a gente percebe que mesmo com tratamento com imipenem, a gente tem aqui o crescimento de unidades formadoras de colônia, tá? Essa aqui é o log aqui. Enquanto que com o tratamento de S16, que são 16 resíduos, a gente tem então uma aparente eficiência. Aqui a mesma coisa, a gente percebe agora multidrug resistant, ou seja, aqui são linhagens multiresistentes, tá, de Acinetobacter, e aqui está só o Acinetobacter após a infecção, então está ele lá crescendo muito bem. Aqui só com o imipenem, e aqui, no caso, imipenem mais o 16. Então, a diferença é que aqui é uma linhagem de Acinetobacter que não é multiresistente, e aqui é uma linhagem multiresistente. E então, uma das alternativas mais novas que nós temos, vocês vejam, esse é um artigo publicado em 2018, é sobre uma nova classe de antibióticos chamado albomicina. Albomicinas são moléculas que são chamadas de sideróforos, ou seja, são moléculas que captam ferro, tá? E ferro é um nutriente essencial para os micro-organismos. Então, o que acontece? As albomicinas existem na natureza, são alguns organismos que produzem, mas é uma molécula tão complexa que é muito difícil de se purificar. Então, na realidade, esses pesquisadores, eles conseguiram descrever a síntese química dessas albomicinas. Então, isso foi feito quimicamente, essa síntese dessas moléculas, e eles começaram a verificar e a testar a eficiência dessas albomicinas contra diferentes bactérias, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, etc. Então, o que acontece? Eles começaram a testar, então, fazer um mix da albomicina. Eles têm várias formulações. Então, e compararam esse MIC com alguns antibióticos classicamente utilizados contra esses organismos, tá? Então, eu tenho áureos, eu tenho coli, mas a gente tem principalmente gram-positivos, e o que a gente percebe isso aqui é meramente a condição do meio com ou sem ferro, por isso que a gente tem essas duas colunas, mas, na verdade, o importante é a gente comparar a albomicina com as outras drogas. Então, vejam, por exemplo, no caso de Streptococcus pneumoniae, vejam como o MIC, dependendo da condição, mas não importa, é uma condição muito baixa quando comparada aos outros antibióticos, vejam, penicilina, vancomicina, cipro. Então, isso foi notório quando eles começaram a testar contra os organismos e comparar os MICs dos diferentes antibióticos com a albomicina. Então, realmente, a gente tem algumas alternativas. Eu mencionei para vocês os bacteriófagos. Então, vários pesquisadores estão trabalhando nisso, ok? Mas ainda a gente está indo muito devagar e é necessário que mais iniciativas sejam tomadas no sentido de se tentar minimizar essa questão da multiresistência, ok? Muito obrigada.